Vamos conversar com a Thaís Arbex, que também acompanha de perto essa prévia e vai nos ajudar, então, a entender para que caminho que deve ir essa votação, essa discussão e, principalmente, a tensão entre os próprios candidatos que disputam essa vaga a concorrer à presidência em 2022. Thaís Arbex, uma ótima tarde para você. O que você enxergou e que você pode contar para a gente agora? Boa tarde, Evandro Cini. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da CNN. Cini, o cenário é bastante tumultuado. Nem mesmo o comando do PSDB sabe como vai acabar esse dia. Agora há pouco, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, se reuniu, almoçou com algumas lideranças do partido num restaurante aqui em Brasília. Participaram desse encontro o senador José Aníbal, o senador também Tasso Gereissati e outros nomes ali da cúpula do partido para tentar encontrar uma solução para esse problema. Qual que é o cenário que está sendo narrado neste momento? Eles tinham uma expectativa de que esse aplicativo voltasse a funcionar. A empresa, os técnicos que estão acompanhando os problemas têm passado feedbacks ou retornos para a equipe do PSDB, mas hoje, agora, neste minuto, não há uma definição de horário para a retomada dessa votação. Como que está a situação então? Eles têm mantido contato e têm colocado uma espécie de horário limite para definir o que vai ser feito. Se até às 5 da tarde não houver nenhuma sinalização de que o aplicativo vai voltar, há sim um entendimento de que essas prévias têm que ser adiadas. E não quer dizer, Cini, que ela será adiada para amanhã ou depois de amanhã. Há quem diga ali na cúpula que é preciso reorganizar a estrutura para a votação dessas prévias. Então, cenário bastante indefinido, todo mundo bastante preocupado, tenso, um clima de tensão mesmo em relação ao funcionamento, não funcionamento no caso desse aplicativo, porque nomes como o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ainda não conseguiram votar. A votação, de fato, está muito ruim. Um integrante da cúpula do partido me disse, por exemplo, Cini, que a votação ficou estável apenas durante 1h20. Ou seja, depois disso, o aplicativo não funcionou. Agora há pouco, houve um burburinho de que o aplicativo teria voltado a funcionar, mas isso não aconteceu ainda, Cini. Como vocês disseram agora há pouco, uma reunião lá na executiva do partido, na sede do partido aqui em Brasília, deve ocorrer agora entre os 3 candidatos e o presidente nacional da sigla para definir qual vai ser o rumo a tomar nessas prévias do Tucanato, Cini. Pois é, Thaís, já é uma confusão porque são grupos separados e grupos que têm pesos diferentes dentro dessa votação. Por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique participa de um grupo que tem menos gente, mas tem um peso maior porque reúne ex-presidenciáveis, governadores, vice-governadores, deputados federais e ele sequer conseguiu votar. E você está acompanhando um pouco de imagens também do debate que nós fizemos aqui na CNN Brasil para as prévias do PSDB. E aí, tem também, agora nós conseguimos entender o tamanho do problema, porque não adianta nada se adiar para amanhã e não haver o conserto do aplicativo que possa gerar nova instabilidade e interromper a votação novamente. Aliás, nós temos uma publicação que foi feita pelo governador de São Paulo, João Dória, no Twitter, estamos a caminho, Arthur Vigílio e eu, da sede do PSDB, para reunião com Bruno Araújo. Nossa posição é clara, queremos prévias, lisura e que todos os filiados cadastrados tenham direito garantido ao voto. Então, João Dória também esticando a corda para o lado de cá, já que Eduardo Leite já caminha mais para a defesa de um possível adiamento para que essa votação volte a acontecer. Thaís Arbex, e temos também algumas manifestações de integrantes do partido de determinados estados, bancadas dos estados, justamente pedindo mais lisura, pedindo que haja transparência. Toda essa pressão pode aumentar ainda mais a fervura dessa discussão para se decidir se a prévia vai continuar ou se ela poderia ser adiada? Com absoluta certeza, Cini. Em 2016, o PSDB realizou umas prévias, da qual participou o hoje governador João Dória, para a disputa à Prefeitura de São Paulo. Naquele momento, também teve muito questionamento em relação à lisura daquela disputa.
E eu posso te dizer que eu acompanhei ao vivo aquelas prévias. É óbvio que ela era muito menor, porque era na cidade de São Paulo. E agora o PSDB está fazendo esse processo em âmbito nacional. Um processo difícil de ser executado, mas há, de fato, uma disputa entre os três candidatos, mais especificamente entre Dória e Leite, porque João Dória defendeu durante um período o voto em cédulas. E a outra parte não queria esse voto em cédulas, porque acreditava que as pessoas que não estão em Brasília votariam em papel e para onde iriam esses papéis. Então também foi colocado em questionamento. Agora o aplicativo não funciona. Então é nesse contexto que algumas pessoas começam a dizer que não adianta adiar em 1 ou 2 dias, que é preciso reorganizar, é preciso sentar e pensar exatamente como vai ser esse processo. É claro que a equipe de João Dória tem feito uma pressão aqui nos bastidores para que essa prévia seja realizada ainda hoje. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas ali do núcleo da campanha de João Dória se eles topariam o adiamento. Eles dizem que de jeito nenhum, que eles querem que essa prévia termine ainda hoje. Então, essa reunião que deve acontecer agora, lá na sede do PSDB, aqui em Brasília, tende a ser determinante, Evandro. E nós percebemos pela publicação, do governador de São Paulo, João Dória, ele coloca eu e Arthur Virgílio, é como se ambos estivessem ali indo para uma discussão, ambos querendo algo, diferentemente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que já defende ali, como adiantou para a gente aqui a Daniela Lima no site, também agora a Thaís Arbex, um possível adiamento para que o problema seja resolvido e para que possivelmente ele não fosse prejudicado com a falta de votos que pudessem levá-lo a vencer essa prévia aí, ou as prévias do PSDB para os presidenciáveis do ano que vem. Então agora a gente consegue entender o tamanho do impasse e por que há essa divisão ou a possibilidade do racha ser ainda mais forte.